Pronto, galera, estamos de volta com a segunda parte da aula e agora eu vou mostrar para vocês o exemplo do capítulo de livro. Então, bora lá. A gente tem aqui o nome do capítulo, proposta e currículo no contexto educacional do ensino infantil brasileiro, tem o nome do autor, Max Diniz Peralva Santos, e tem a minha filiação, tá? Mas bora para a parte que interessa para a gente, que é a introdução. O que a gente deve observar na introdução? A introdução, ela vai ser aquele capítulo que vai ter por objetivo apresentar para o leitor qual é o objetivo do trabalho de vocês e vocês vão explicar sobre o que se trata o trabalho que vocês estão ali apresentando. Então, se o trabalho está dizendo lá no título que ele está focando em proposta e currículo, em algum momento eu preciso citar proposta e currículo nessa introdução e, de preferência, conceituar, né? O que é uma proposta, o que é um currículo e qual é o objetivo meu, como autor, em falar sobre proposta e currículo nesse capítulo de livro. Então, bora lá, bora ver o que foi que eu escrevi. Conforme Santos, 2018, a educação pode ser entendida como processo de construção coletiva e permanente do conhecimento, baseada nos princípios de justiça, solidariedade, respeito, convivência e valorização da vida na diversidade. Nesse sentido, é interessante que as escolas adotem uma metodologia cooperativa e participativa, que contribua na construção da autonomia moral e intelectual de todos os membros da comunidade escolar. Beleza. Então, eu dei um iniciozinho falando o que é educação, como é que ela se caracteriza. E uma coisa que vocês devem observar, ó, é isso daqui que eu coloquei em azul, Santos 2018. O que é Santos 2018? É uma citação. Todos os parágrafos que vocês forem colocar na introdução de vocês, né, com exceção do último, quando vocês forem colocar o objetivo, eles devem ter citação. Por que isso? Se você coloca uma informação que é de outro autor, né, você leu em outro trabalho, essa informação não é sua, e você coloca em seu trabalho e não faz a citação, você está cometendo um crime de plágio. Plágio é crime e pode levar você para a cadeia. Então, a gente tem que evitar isso. Então, sempre que vocês escreverem algo, então, por exemplo, esse primeiro parágrafo que eu escrevi é todo com base em um trabalho de Santos que ele publicou lá em 2018. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar a citação. Eu preciso mencionar que essa informação que eu coloquei pertence a Santos 2018. Porque vocês já imaginaram, a gente está em 2021. Vocês estão construindo esse trabalho de vocês publicam, esquecem de colocar a citação, e digamos que um ano depois, o autor do trabalho lê esse capítulo de livro que você publicou, reconhece as informações que está ali contida como sendo dele e entra com um processo contra você. O que pode acontecer? Você pode perder o seu diploma de graduada ou graduado em licenciatura em Química. Então, já pensou a humilhação que seria isso? Então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, a gente sempre, 100% das vezes, deve colocar a citação, certo? Segundo parágrafo, bora lá. Esta ênfase na construção do conhecimento deve ser empregada desde os anos iniciais de estudo do indivíduo, período este chamado de educação infantil, dos 0 aos 6 anos. Beleza. Aí eu vou conceituando o que é educação, como é que ela se divide. Belezinha. Terceiro parágrafo. Ah, sim. E eu coloquei citação, ó. Uma citação, 2, 3. Aqui é interessante a gente fazer uma menção. E qual seria essa menção? Reparem que eu coloquei 3 trabalhos. Santos, 2018, é um. Guilherme, 2019, é um outro. E Santos, 2019, é o terceiro trabalho. Sempre que a gente for citar vários trabalhos, a gente deve seguir uma sequência. Qual é essa sequência? Primeiro, a gente cita o trabalho mais antigo. No caso aqui é Santos 2018. Segundo, a gente cita o segundo mais antigo e terceiro a mesma situação.
Mas só que aqui, o trabalho de Guilherme, 2019, e Santos, 2019, ambos foram publicados no mesmo ano. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem vários trabalhos publicados no mesmo ano, a gente vai colocar eles em ordem alfabética. Então, G, de Guilherme, vem antes do S de Santos. Então, a gente coloca o trabalho de Guilherme primeiro, para depois colocar o trabalho de Santos. Digamos que fosse Santos 2018, Guilherme 2017 e Santos 2019. Então, o que a gente colocaria? A gente colocaria primeiro Guilherme, que é 2017, depois Santos 2018 e, por último, Santos 2019. Certo? Outra coisa, se no trabalho de vocês forem citar algum artigo, né, é interessante vocês dizerem a qual lei e qual é o número dessa lei que esse artigo pertence. Porque é muito comum as pessoas, eu nem digo aluno, pode ser até pessoa, professor mesmo, graduado, com especialização, escrever um trabalho, citar a lei, mas não citar a lei não, citar o artigo, mas não citar qual é a lei. Então, é importante você sempre citar qual é a lei. Mas, claro, caso o seu trabalho tenha citação a alguma lei. Caso não, não é obrigatório colocar não. Terceiro parágrafo. Um importante elemento norteador para a delimitação dos rumos a serem seguidos na educação brasileira corresponde à elaboração dos projetos políticos pedagógicos. Pronto, aqui, ó, projeto. Comecei a falar sobre projetos, que é um dos termos-chave do meu título. Os principais termos-chave do meu título são projeto, educação infantil e currículo. Então, em algum momento na introdução, eu tenho que empregar esses três termos no texto. Então, projeto já apareceu aqui. Importante elemento norteador para a delimitação dos rumos a serem seguidos na educação brasileira corresponde à elaboração dos projetos políticos pedagógicos. Isso está no Trabalho de Brasil, 1996. Os quais devem dialogar a realidade local do ambiente estudantil ao qual está sendo inserido, a fim de, assim, buscar possíveis soluções aos problemas locais enfrentados, contemplando também questões como proposta curricular, metodologias a serem empregadas. Santos 2018. Perfeitinho. Aí vem, deste modo, agora eu vou apresentar quais são os objetivos do meu trabalho. Deste modo, o presente artigo tem como objetivo geral descrever os principais estudos sobre proposta e currículo na educação infantil no Brasil, tendo-se como objetivos específicos enumerar as principais IES que desenvolvem estudos sobre proposta e currículo no Brasil e analisar os principais desafios no processo de desenvolvimento de tais aspectos, de tais estudos, perdão. Então, reparem, né? Na primeira avaliação de vocês, eu tinha pedido para vocês fazerem um objetivo, não foi? Então, vocês vão pegar aqueles objetivos que vocês fizeram e vocês vão jogar na introdução de vocês. Só que agora vocês vão apresentar eles, os objetivos, num formato de texto que nem esse daqui que eu apresentei para vocês. Não vai ser em formato de tópico, que nem a gente fez na primeira avaliação. Por fim, no último parágrafo, a gente vai justificar o porquê da gente estar realizando aquele trabalho, né? Por que a gente está construindo esse capítulo de livro? Então, bora ver o que foi que eu justifiquei. Ressalta-se, por fim, a importância de se realizar estudos sobre os desafios da formulação de projetos pedagógicos que alinhem proposta, currículo e metodologia de forma homogênea, que servirão de base norteadora para a realização de ações promotoras da construção do ser cidadão da criança, servindo como alicerce para que a criança, possa se desenvolver nos campos psicológico, mental e social. Pronto. Então, eu expliquei aí que, ao a gente construir a proposta e currículo para a educação infantil, que são os termos-chave do meu trabalho, a gente vai estar ajudando a criança a se desenvolver nesses três campos, que é o social, mental e psicológico, aí apresentados. Além disso,
servir como uma base para que os ambientes escolares eles possam desenvolver as suas atividades pedagógicas junto aos seus alunos da educação infantil. Então, vocês vão construir uma introdução e vão tentar pincelar, né? Primeiro justifica, né? Se a Jéssica está fazendo um trabalho sobre softwares educacionais, a Jéssica iria colocar na introdução o que é um software, o que é um software educacional, por que que é interessante, dentro da química, ser utilizado esses softwares educacionais. E, posteriormente, para finalizar, ela iria dizer qual é o objetivo geral e específico, e finalizar justificando, né? Por que é importante fazer esse trabalho? Será que existe uma lacuna? Será que tem poucos trabalhos publicados em relação a esse tema que você escolheu? Caso tenha poucos trabalhos publicados, isso é uma justificativa para você desenvolver esse trabalho que você está realizando, certo? Beleza, eu vou dar uma pausa agora e daqui a pouco a gente volta para eu explicar para vocês o capítulo da metodologia, que é o capítulo que vai ensinar para a gente o passo a passo que a gente deve seguir para construir esse capítulo de livro. Então a gente volta já já.